Olá! Dando prosseguimento ao projeto Lendo Ficções, hoje eu vou conversar com vocês sobre o conto As Ruínas Circulares. Bom, As Ruínas Circulares é o terceiro conto do projeto e eu resolvi fazer um jeito assim de leitura diferente hoje, que eu acho que é um jeito muito rico de ler a obra do Borges, que é ir aos outros textos do Borges, ler a ficção do Borges num diálogo com seus outros textos, com os seus poemas, com os seus textos teóricos. Isso é muito comum para quem estuda Borges, para quem vai escrever sobre ele, porque o Borges tinha fixações, né? Ele tinha alguns assuntos que o fascinavam e ele voltava a esses assuntos diversas vezes. Então ele fala das mesmas coisas nos poemas, nos ensaios, nos artigos, nos contos. E essa é uma leitura rica de fazer. Como As Ruínas Circulares é um conto curto, é interessante fazer essa leitura, porque o vídeo já ia ficar muito curto se eu só falasse do conto. Então eu vou falar do conto com spoiler, já vou logo avisando, se você não gosta de spoilers, se você não leu, não veja esse vídeo agora. E eu vou oferecer algumas linhas interpretativas que tem como base toda essa testarada aí do Borges, tá? As Ruínas Circulares, do ponto de vista da forma, ela é mais tradicional, é um conto mais tradicional. É um conto fantástico que não se parece um artigo nem um ensaio, que eram os casos dos dois contos anteriores que a gente leu aqui, que é o Tom Locke-Baror-Sertius e o Pierre Menard, autor do Quixote. Esse aqui já tem um esquema de uma história mesmo ficcional contada pelo Borges. E que história é essa? Ele vai falar de um mago que decide, ele chega depois de uma longa e dolorosa viagem, ele tá todo machucado, tá numa canoa. Ele chega num templo, esse templo tem a forma de uma ruína circular e no meio dele tem uma estátua, né, uma espécie de totem. E ele decide deitar ali e ficar sonhando, ficar dormindo, porque ele quer sonhar uma pessoa até que essa pessoa viva. E aí vamos ler um trechinho aqui do conto. Queria sonhar um homem, queria sonhá-lo com integridade minuciosa e impô-lo à realidade. Quem viu meu vídeo sobre Tlon e quem leu Tlon sabe que ele está resgatando aqui uma ideia do Tom Locke-Baror-Sertius, que é essa ideia de uma realidade imposta, projetada pela mente, né? Então essa ideia de sonhar alguma coisa até que ela se materialize. Então esse homem vai ficar tentando sonhar todo dia. De início ele começa a sonhar uma série de estudantes e ele vai dando aulas, ensinamentos para que esses estudantes vão ganhando consistência para se tornar pessoas reais, até que ele percebe que não tá dando certo esse esquema, até porque num dia ele dorme e não sonha, percebe que não sonha mais, então ele começa a ficar nervoso. Tem todo um caráter fantástico aí, porque esse homem dorme porque quer, não dorme porque tá cansado, né? E do ponto de vista literário mesmo, tem uma série de questões insólitas aqui nesse conto, como por exemplo o fato de que as coisas importantes do conto acontecem sempre à meia-noite, que é à meia-noite quando tem um pássaro gritando, os pássaros como uma espécie de mensageiros. Então, no início do conto, ele tá numa noite, é à meia-noite, um pássaro grita. E aí, mais pro fim do conto, quando outro acontecimento interessante vai se desenrolar, o narrador diz que é uma noite sem pássaros. Então é como se a presença dos pássaros dissesse respeito a algum tipo de previsão de algum fato, de um fato bom, se ele canta, de um fato ruim, se eles não estão presentes, coisas do tipo. O nome do conto é As Ruínas Circulares, né? Então o conto tem uma série também de elementos que vão voltar para essa ideia do círculo. Bom, então esse homem, depois de desistir lá do projeto dos vários alunos, ele decide voltar a sonhar novamente, mas ele vai sonhar órgão por órgão. E ele acaba então conseguindo criar um homem à sua imagem e semelhança. E aí a gente tem um tema caro ao Borges aparecendo aí, que é o tema do duplo, do doppelganger. Acontece que ele não consegue fazer esse homem viver. O homem não sai do sono profundo. Então, como ele tá ali no
templo do Deus Fogo, ele vai fazer uma oração, ele vai pagar vários tributos para esse Deus. E esse Deus combina com ele então que vai animar a sua criatura e que só ele e esse mago vão saber que aquela criatura é um fantasma, ou seja, que ele é um simulacro, que ele não é um ser humano normal. Quando esse ser humano vem à vida, o mago apaga a memória dele. Tudo isso é muito importante, né? Tudo isso tem que ser notado com cuidado. Apaga a memória dele e manda essa criatura para um outro templo, um templo também do Deus Fogo no norte. Ele estava num templo do sul, manda ele para um templo do norte para ele ficar lá adorando esse Deus. E ele fica orgulhoso da sua criatura, mas depois ele começa a perceber o perigo que é essa criatura perceber que ele não é um homem. E isso pode acontecer porque ele é imune ao fogo. E ele começa a temer que essa criatura sofra, né? E que fique angustiada ao perceber que ele é um mero simulacro. De repente, num determinado momento, depois desse desenrolar, desse deslocamento, né? E aí também tem uma duplicidade, porque ficam dois homens ali pagando tributo para esse deus. O Templo do Sul pega fogo. E o mago percebe que ele já tá velho, que aquilo ali pode ser o coroamento da sua vida, de todos os seus esforços. Ele já fez a sua grande obra, então ele caminha em direção ao fogo para encerrar a sua existência como existência bem sucedida, já que ele fez uma criação muito, muito bonita, muito bem sucedida. Acontece que quando ele entra no fogo, ele não queima. E aí ele percebe que, tal qual a sua criatura, ele é a criatura de alguém. Ele está sendo sonhado por alguém. E aí a gente entende o porquê também das ruínas circulares por conta, né, dessa repetição, desse ciclo, desse tempo que se repete ciclicamente. Ou seja, de uma realidade onde um homem sonha o outro, que sonha outro, que sonha outro, de um criador que também é criatura, de uma criação dentro de uma criação. Muitas leituras possíveis a partir desse conto, que é um continho tão pequenininho, e até do ponto de vista da dificuldade ele é bem mais fácil. Para quem achou Tlon e Pierre Menard difícil, ele é um conto mais fácil de ser lido. Eu queria ler um fragmento assim que eu achei bem bonito, em que ele diz assim: compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e vertiginosa de que os sonhos são feitos é o mais árduo que um varão pode empreender. Embora penetre todos os enigmas da ordem superior e da inferior. Muito mais árduo que tecer uma corda de areia ou que amoldar o vento sem rosto. Eu acho o texto do Borges muito bonito. Eu digo pra vocês que o Borges sempre bota algumas dicas, né, algumas pistas no texto. No início do texto ele vai dizer que esse homem vinha do sul e que a sua pátria era uma pátria onde se falava o idioma Zend. O idioma Zend é um idioma antigo da Pérsia que era falado por uma religião conhecida como zoroatrismo e que teria como profeta Zaratustra. E a gente, quando pensa em Zaratustra, pensa também na obra do Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra. E é interessante pensar nisso e na questão do círculo, das ruínas circulares, do ciclo, porque o Borges, como eu falei, vai estar falando aí dessas repetições. Num determinado ponto do conto, na página 51, ele diz assim, ele está dizendo que finalmente o homem sonhado acorda, né? No sonho do homem que sonhava, o sonhado despertou. E aí depois ele diz o seguinte sobre o mago: às vezes inquietava uma impressão de que tudo aquilo já acontecera. Então, como eu disse para vocês, o Borges sempre vai soltando dicas do que se trata o texto dele. Essa ideia do fogo, né, do fogo que cria e do fogo que destrói, pode ser uma menção também ao Heráclito, né, para quem o fogo constituía o mundo e o mundo depois era consumido por esse próprio fogo, né? Era um ciclo. E sobre essa ideia de ciclo, de retorno dessas cosmogonias em que o universo se consome, eu vou indicar um livrinho aqui, é uma pequena digressão que eu não vou falar dele hoje, que é o Mito do Eterno Retorno, do Misha Eliade.
O Eliade era um historiador romeno, ele estudava as religiões, então nesse livro aqui ele vai falar muito sobre essa concepção cíclica, sobre arquétipos, sobre repetição, que tem, olha, uma chave de leitura ótima para esse conto. E ele vai comentar, né, como a teologia cristã, a crença cristã rompe com essa noção cíclica. Porque para eles o tempo tem de ser cronológico, ele tem que ser uma linha reta em direção à salvação, né? E que não foi sempre assim. Tá? Então fica aí a indicação. Se a gente for pensar no gênero fantástico do ponto de vista do Todorov, né? Que desse livrinho aqui da introdução à literatura fantástica, o conto fantástico do Borges ele está mais alinhado a uma tradição pós-cáfica, né? O Todorov diz que o conto, para ser fantástico e não sobrenatural ou maravilhoso, ele tem que obedecer duas premissas. Uma é a hesitação do protagonista e a outra é a hesitação do leitor. No conto fantástico, o mundo descrito é o nosso mundo, porque se é um mundo fantasioso, com outras leis, outros seres vivos, outras ordens e organizações que não a do nosso mundo, esse conto não seria fantástico, ele estaria no nível do maravilhoso, que é o caso, por exemplo, dos contos do Tolkien, né, que a gente chama de fantasia, né? Então não é aqui o caso, não é o caso do Kafka, nem o caso do Borges. Só que o Kafka começa a fazer contos onde ele abole uma dessas leis, que é a hesitação do personagem. Então os contos se passam no nosso mundo, existe a hesitação do leitor, que fica intrigado com a reação do personagem naquele mundo, porque acontece um fato absurdo, mas o protagonista não lida com aquele fato como se ele fosse absurdo. E aí quem leu a Metamorfose ou o Processo do Kafka sabe do que eu tô falando, porque é o nosso mundo, o mundo descrito nessas duas novelas. A Metamorfose é uma novela, o Processo não tenho certeza, acho que é um romance pequeno. Só que os personagens não se revoltam com o que acontece, não acham uma coisa estranha, não acham uma coisa sobrenatural. Tanto os protagonistas como as demais pessoas do conto agem como se aquilo fosse um fato natural desse mundo, quando não é, né? Principalmente no caso do Gregor Samsa, que acorda transformado em inseto, e as pessoas lidam com aquilo como se fosse só uma coisa desagradável, né? Ou um acontecimento que atrapalha a vida deles, mas não necessariamente uma coisa absurda, louca e sem precedentes. E no caso do Processo do Joseph K., onde ele também não se revolta contra o que está acontecendo, não questiona exatamente ou com a força necessária a acusação que está sendo feita contra ele. O texto do Borges, então, se alinha a essa tradição pós-kafkiana, porque normalmente os contos dele tratam desse nosso mundo, e se as coisas estranhas, insólitas que vão acontecer, como viagem no tempo, cancelar o tempo, enfim, objetos mágicos, essas coisas todas, elas nos surpreendem, mas em geral os personagens têm uma relação natural com aquelas coisas estranhas. Eu vou sugerir aqui algumas leituras, alguns comentários que o Borges mesmo já fez nas suas obras e nos seus poemas. É interessante a gente voltar no conceito de Tom Ukbar-Orbis Tertius, onde ele diz que os saberes humanos são ficções, são criações, e para isso ele vai resgatar um filósofo idealista que é o Berkeley, que dizia que a gente não tinha como ter certeza da materialidade do mundo, tudo que a gente tinha era a nossa percepção do mundo, então a mente humana ela é capaz de imaginar, mas ela não é capaz de atestar a materialidade do universo. Quando eu falei desse outro conto, ou do Pierre Menard, não lembro, eu comentei com vocês que o Borges constrói as suas histórias numa tentativa de pôr em xeque os três pilares onde se funda a existência humana, que é a existência do universo, o tempo e a personalidade. Então o Borges vai construir uma série de histórias onde ele nega o universo, que é o que ele faz em Clone, sugerindo que o mundo é uma projeção humana. Ele vai falar do cancelamento do tempo também, de um tempo que é cíclico, de um tempo que pode ser bifurcado, de um tempo que pode ser cancelado, você pode voltar atrás, de um tempo que é simultâneo, de eternidade, de um tempo que não é cronológico, né? De que as coisas do mundo acontecem todas simultaneamente.
e da negação da personalidade, que é uma negação que o Borges vai resgatar de Hume, né? E aí eu vou começar a pegar aqui então os textos do Borges, onde ele desenvolve essas questões, tá? Aqui no Outras Inquisições, o Borges vai tocar nesses assuntos inúmeras vezes. Em primeiro lugar, eu vou citar a Nova Refutação do Tempo, onde o Borges vai citar então essa teoria do Berkeley e vai citar a teoria do Hume e vai então concluir pela negação também do tempo, tá? Então eu vou dar uma lidinha aqui em alguns fragmentos que ele fala, onde ele fala sobre isso. Borges vai dizer assim: negando-se o espírito e a matéria, que são continuidades, negando-se também o espaço, não sei que direito temos a essa continuidade, que é o tempo. A metafísica idealista declara que acrescentar uma substância material, um objeto, e uma substância espiritual, o sujeito, a essas percepções é arriscado e inútil. Eu afirmo que não menos ilógico é pensar que são termos de uma série cujo princípio é tão inconcebível quanto o seu fim. Hume negou a existência de um espaço absoluto, em que cada coisa tem seu lugar. Eu a de um tempo único em que se encadeiam seus fatos. Porque enquanto Berkeley dizia que a gente não podia afirmar a materialidade do universo, o Berkeley dizia que o ser humano era um encadeamento de ações e que a subjetividade também não era alguma coisa dada, alguma coisa concreta, né, a identidade das pessoas. E então o Borges vai dizer que suprimindo a materialidade do mundo e a subjetividade do homem, tudo que a gente tem são percepções. O próprio tempo é uma percepção da mente, então ele não pode ser considerado cronológico. E ele vai citar depois uma série de outros autores que vão reforçar essa teoria. Eu vou citar alguns textos de um outro livrinho, mas antes eu quero citar uma coisa muito interessante que ele vai dizer aqui, que é o seguinte: não basta um único termo repetido para desbaratar e confundir a série do tempo. Os leitores fervorosos que se entregam a uma linha de Shakespeare não são literalmente Shakespeare. Depois ele vai dizer assim: ninguém viveu no passado e ninguém viverá no futuro. O presente é a forma de toda a vida. É um bem que nenhum mal consegue arrebatar-lhe. O tempo é como um círculo que girasse infinitamente. Tudo isso, então, ele vai dizer na nova refutação do tempo, que está aqui no Novas Inquisições. Ele vai falar de tempo em dois textos que estão aqui nesse livrinho chamado A História da Eternidade. Um dos textos se chama A História da Eternidade e o outro se chama O Tempo Circular. E aí, nesses dois textos, ele vai resgatar essa questão do Nietzsche. O Nietzsche não fala exatamente do que Borges fala, né? O Nietzsche vai dizer que no universo os átomos ou as forças são limitadas, então que elas só podem se combinar um número limitado de vezes, por isso essas combinações se repetem, elas têm de se repetir dentro de um tempo infinito. Mas ele vai citar toda uma série de outras pessoas que também teriam falado algo do tipo. Vai citar Schopenhauer, principalmente. O Schopenhauer vai dizer que só faz sentido que exista o presente, que noções de passado e de futuro não fazem sentido. E aí a ideia que o Borges vai desenvolver a partir desses questionamentos de tempo circular, tempo cíclico, é a de que as coisas se repetem. É de que como se os homens e os acontecimentos fossem simulacros, eles sempre voltam, eles sempre se repetem. Então volta para uma ideia arquetípica, que é uma ideia de Platão, mas que aqui no conto pode ser lida também de um ponto de vista do Aristóteles, que é um ponto de vista um pouco diferente. Eu vou, antes de ler um pouco o que o Borges fala sobre esse tempo que se repete, ele vai dizer o seguinte: sabe-se que a identidade pessoal reside na memória e que a anulação dessa faculdade comporta a idiotice. Cabe pensar o mesmo do universo. Sem uma eternidade, sem um espelho delicado e secreto do que passou pelas almas, a história universal é tempo perdido. E nela a nossa história pessoal, o que incomodamente nos torna fantasmas. O que o Borges quer dizer, essa é uma chave de leitura também muito interessante aqui pro conto. Eu vou voltar pro conto depois tentando conectar todas essas coisas, tá? É a seguinte: se a gente cancela a noção de um universo concreto e da personalidade, e por consequência, por conta do Borges, do tempo linear, do tempo cronológico,
A ideia de uma história é absurda. A ideia de uma história universal é absurda. Se não há história universal, tampouco a história pessoal. E então nós somos essas reproduções arquetípicas de algum tipo de modelo. Nós somos fantasmas, tal qual as criaturas do conto aqui do Borges. No outro ponto, Borges vai dizer o seguinte: o tempo, se podemos intuir essa identidade, é uma ilusão. A indiferenciação e a inseparabilidade de um momento de seu aparente ontem e de outro de seu aparente hoje bastam para desintegrá-lo, ou seja, para descaracterizá-lo como um momento único. E essa ideia, então, do tempo como ilusão, né, é uma ideia que ele vai resgatar do Schopenhauer. Nessa citação aqui, em que ele diz que um acontecimento que acontece igual ao outro mostra que esse acontecimento é o mesmo, tem um outro artigo aqui, um outro ensaio no Outras Inquisições, que é a Flor de Coleridge, onde ele vai citar uma ideia que o Coleridge propõe num poema que dialoga com todas essas noções de tempo que são ditas aqui. Bom, nesse artigo A Flor de Coleridge, o Borges vai fazer um negócio, ele vai desenvolver um raciocínio que é muito importante para a leitura desse conto, né, das ruínas circulares. Ele vai citar 3 escritores que voltam na mesma ideia, que é uma ideia de que a gente está nesse tempo simultâneo e de que a gente transita nesse tempo simultâneo. Em algum momento a gente vai para um outro tempo. E aí ele diz uma citação do Coleridge, onde ele diz assim: se um homem atravessasse o paraíso num sonho e lhe dessem uma flor como prova de que lá estivera, se ao despertar encontrar essa flor em sua mão, o que dizer então? Quem leu A Máquina do Tempo sabe que acontece coisa parecida, né? O protagonista viaja no tempo, ele vai para o futuro e quando ele volta ele traz uma flor murcha de um outro tempo, né? E inclusive um dos 3 autores que ele vai citar aqui é o H.G. Wells. E depois, então, ele vai citar um texto inacabado do Henry James, onde ele estaria desenvolvendo essa mesma ideia, né? Essa ideia do diálogo entre tempos diferentes. Só que esse texto, A Flor de Coleridge, ele tem umas passagens muito interessantes para a gente ler as ruínas circulares. Ele começa o conto dizendo: a história da literatura não deveria ser a história dos autores e dos acidentes de sua carreira ou da carreira de suas obras, mas sim a história do espírito, com letra maiúscula, como produtor ou consumidor de literatura. Essa história poderia ser levada a termo sem a menção de um único escritor. Bom, vamos voltar então um pouquinho para o conto. Algumas das ideias que me vieram à mente, depois de citar esse monte de filósofos, ideias sobre o tempo, é a de que a gente pode ler o conto, num primeiro momento, como um diálogo com o Tlön, naquela ideia de que os saberes humanos, organizados, história, filosofia, são ficcionais. São construtos da mente humana, né? Uma tentativa de reduzi-los ao intelecto humano. E aqui a gente tem então um homem que cria outro e que descobre que ele também é uma criatura. Se a gente for ler esse conto de uma perspectiva histórica, levando em consideração essas proposições de Tlön Uqbar Orbis Tertius, a gente pode pensar o seguinte: a história é uma construção humana, ou seja, ela é uma ficção. E é ela que define a construção do homem. A nossa noção de homem histórico, de homem situado num contexto, não deixaria de ser também uma construção se a própria história, a própria noção de contexto é uma construção. Então você tem o homem como um discurso histórico, sendo que esse discurso histórico foi criado pelo próprio homem. Essa ideia de que o homem tenta se definir e se entender a partir de ideias e de organizações intelectuais que ele criou para explicar o mundo. Então, a noção do homem é tão inventada quanto a noção da filosofia ou da história. Uma outra interpretação possível é a gente tomar a criatura como uma metáfora da arte, ou uma metáfora da criação literária. Então você tem aí um homem que
que cria uma obra e fica muito orgulhoso dela, até que ele descobre que ele também é uma criação, que ele também foi criado. Põe-se em dúvida a originalidade desse homem. Lembram aquela passagem que ele diz que ele tinha a impressão de que tudo aquilo já tinha acontecido? E de que eu disse pra vocês de que no conto ele apaga a memória da sua criatura? Essa criatura, provavelmente, o que ela vai fazer lá no Templo do Norte? Ela vai deitar, ela vai sonhar, ela vai criar uma outra pessoa com aquela impressão muito remota de que alguma coisa daquele tipo já tinha acontecido. Ou seja, a criação humana nunca é completamente desprovida de influência. E eu sempre digo que o Borges é um autor-leitor. O Borges, em diversos dos seus textos, ele se refere à sua própria criação como reescrições de textos que ele já leu. Ele vai desenvolver isso numa série de textos. Pierre Menard tá aí pra, né, quem já leu, conhece o conto, sabe do que eu tô falando, né? Foi o último vídeo do projeto. Então o Borges desenvolve muito criativamente, né, essa ideia de que a arte e a literatura, ela não é pura invenção, ela é repetição, ela é imitação. Ela sempre volta em alguma herança que a gente tem, alguma herança de memória, a nossa memória acumulada, a memória das nossas leituras, a memória da nossa cultura compartilhada. Isso nem sempre é consciente, né? Não dá pra falar claramente de plágio. E até num desses artigos aqui, eu acho que é na Flor de Coleridge, no final do artigo da Flor de Coleridge, ele vai falar, ele vai citar os clássicos, dizer que os clássicos não tinham obsessão com a autoria, os clássicos nem assinavam os seus textos, muitas vezes eles lançavam assim as coisas e as repetiam. Quem lê a obra do Shakespeare sabe que a grande maioria das peças do Shakespeare é reescrição de peças clássicas, ou mesmo de peças não tão clássicas, mas ele reescrevia com uma genialidade a mais, mas reescrevia. Então o Borges trabalha muito essa ideia de que a arte sempre traz uma carga que conscientemente ou não a gente tem das nossas leituras ou da nossa cultura compartilhada. Muitas das coisas corriqueiras que a gente fala, que a gente considera ditos populares, como tá falando grego comigo, né? Não tô entendendo nada. Ou, o mundo é um palco, o mundo é um teatro. A gente reproduz essas coisas e não sabe que tá citando Shakespeare. Então, diz que o Borges fala, em certa medida. Não é um plágio tão consciente assim, mas ele tá sempre... a carga de citações e de influência, de intertextualidade nos objetos de arte, na literatura, é muito grande. E aí vale citar um pedacinho aqui do texto A Flor de Coleridge, onde ele diz: dir-se-ia que uma única pessoa redigiu todos os livros que há no mundo. A unidade central deles é tal que se torna inegável o fato de serem obra de um único cavalheiro onisciente. Então, assim, o Borges vai muito desenvolver essa ideia da influência, da repetição, né, da arte como repetição, como retomada de obras de arte anteriores, na ideia do livro que contém todos os livros, ou do livro eterno, né? E é interessante como ele materializa isso na sua própria obra, essa obra que está o tempo inteiro fazendo menção a si mesma. O Borges, inclusive, cita em alguns momentos, ele cita de maneira muito sutil na sua obra, isso não está muito claro, mas ele faz menção a um filósofo francês chamado Bergson, deve ser Bergson, não sei como é que se pronuncia, já que ele é francês, do cone da memória, né? Então dessa ideia de que a gente volta nessas memórias, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Um livro conteria todos os outros e cada livro, de uma certa forma, seria diferentes ações combinatórias de um grande livro aí que contém os livros todos, né? É um pouco difícil, é um pouco complexo, eu acabo falando um pouco de modo superficial dessas coisas que não são simples, mas é uma chave de leitura. Então, dessa criatura que cria uma grande obra e num determinado momento percebe que ele também é uma obra, ele também é um construto, então aquilo ali pode ser uma sombra, né? Um simulacro de alguma coisa anterior. Bom, essa ideia de homens como simulacros, ela também se relaciona a essa negação do universo e essa negação da subjetividade e do tempo. Porque se
o que a gente tem por universo é uma projeção mental, o presente é uma ilusão, a própria subjetividade, se considerada a proposição do Hume, é uma ilusão, a identidade da pessoa não pode ser afirmada, né? E aí o Borges também tematiza isso nessa questão dos indivíduos representados como sombras, representados como simulacros, como coisas que se repetem, né? E o Borges já desenvolve isso numa série de outros contos, né? Onde ele vai dizer, por exemplo, que o selvagem do conto imortal é Homero, né? E ele vai reforçar essas identidades, como na citação que eu fiz mais pro início do vídeo, de que quem garante que o leitor que lê Shakespeare avidamente não é o próprio Shakespeare, né? Porque o Borges vai dizer, partindo dessas três negações, que se um acontecimento acontece exatamente igual, se ele se repete exatamente igual no tempo, ele é o mesmo fato, né? Não há prova, não há como se comprovar que não seja o mesmo fato. Isso, claro, dentro dessas especulações altamente criativas, mas que não devem ser levadas ao pé da letra como verdadeiras. A gente pode retomar dois filósofos importantes para pensar as ruínas circulares também. Um deles é Platão, com a ideia de arquétipo, e a outra é o Aristóteles, como eu citei, com um argumento do terceiro homem, porque a gente percebe que não há originalidade, né? Esse conto vai dizer sempre sobre esse retorno, sobre essa volta, sobre essa repetição dos acontecimentos. Enquanto Platão postulava que a materialização histórica dos seres do mundo eram simulacros, sombras de um arquétipo, o Aristóteles confronta a teoria das ideias com esse argumento, chama o argumento do terceiro homem, onde ele vai dizer o seguinte: você tem um arquétipo A e você tem a realização histórica, materialização histórica desse arquétipo A, que vamos supor que é o arquétipo do homem, que são os outros homens, os homens da Terra. Eles guardam semelhanças entre si, né? Para eles serem materializações desse arquétipo, eles têm que ter alguma semelhança entre si, que são as características gerais da humanidade. O que o Aristóteles vai dizer é que essa realidade de semelhanças compartilhadas exige que exista um outro arquétipo, um arquétipo B. O arquétipo B vai incluir as semelhanças que o arquétipo A tem com suas materializações históricas. E assim para trás, eternamente, um arquétipo C, que inclui as semelhanças do arquétipo B com o arquétipo A com suas materializações. Enfim, e é um pouco o que a gente tem nesse conto quando descobre que um homem sonha outro, que é a sombra de si mesmo, né? É a sua própria semelhança, e que esse homem vai repetir esse ato e vai sonhar um outro, que vai sonhar um outro infinitamente, enfim. Trouxe essas noções filosóficas só pra gente ver como o Borges fala de muitas e muitas coisas nos seus contos. Num conto tão pequenininho, ele consegue voltar a todas essas questões. Tem um outro textinho que chama Avatares da Tartaruga, onde o Borges volta nessa questão. Basicamente parece que ele está descrevendo as ruínas circulares. Esse conto está num livro chamado Discussão. Eu vou ler aqui nas obras completas, está em espanhol, então eu vou fazer uma tradução simultânea meio cagada aqui, né? Me desculpe. Ele vai dizer o seguinte: o maior feiticeiro seria aquele que chegaria ao ponto de tomar suas próprias fantasmagorias por aparições autônomas. Não seria esse o nosso caso? Eu acredito que é assim, sim. Nós, a divindade indivisível que opera em nós, entre parênteses, temos sonhado o mundo. Nós o temos sonhado resistente, misterioso, visível, ubíquo, no espaço e firme no tempo. Mas temos convertido em sua arquitetura tênues e eternos interstícios de desrazão para saber que ele é falso. Bom, agora eu vou ler alguns poemas onde o Borges volta nessa questão da realidade sonhada, da realidade como projeção da mente humana, tá? Bom, na primeira poesia, eu na verdade estou com dois livros aqui, o Primeira Poesia e o Poesia. Então aqui primeiro eu vou começar lendo um fragmento de um poema meio grande, eu não vou ler todo, que é um poema que chama Amanhecer, onde ele vai dizer assim:
Curioso da sombra e acovardado pela ameaça da aurora, revivi a tremenda conjectura de Schopenhauer e de Berkeley, que afirma que o mundo é uma atividade da mente, um sonho das almas, sem base, nem propósito, nem volume. Num poema chamado O Sonho, o Borges vai dizer o seguinte: serei todos ou ninguém. Serei o outro que sem saber eu sou. O que fitou esse outro, minha vigília. Num outro poema chamado Um Sonho, ele vai dizer o seguinte: em um deserto lugar do Irã, há uma não muito alta torre de pedra, sem porta nem janela. No único quarto que tem um chão de terra e a forma do círculo, há uma mesa de madeira e um banco. Nessa cela circular, um homem que se parece comigo escreve em caracteres que não compreendo um longo poema sobre um homem que em outra cela circular escreve um poema sobre um homem que em outra cela circular... reticências. O processo não tem fim e ninguém poderá ler o que os prisioneiros escrevem. Num outro poema chamado Alguém Sonha, o Borges vai começar dizendo o que terá sonhado o tempo até agora, que é como todos os agoras o ápice. Sonhou a espada, cujo melhor lugar é o verso, vai sonhar um monte de coisa, e no final ele vai dizer o seguinte: sonhou que alguém o sonha. Num outro poema chamado Alguém Sonhará, ele vai dizer o seguinte, vou ler só um fragmento: sonhará que poderemos fazer milagres e que não os faremos porque será mais real imaginá-los. Sonhará mundos tão intensos que a voz de uma única de suas aves poderia matar-te. Ou seja, a obra do Borges toda se espelha, toda autorreferente, servindo de chave de leitura para os seus contos. Na verdade, ajuda a reforçar, os contos se tornam... Eles podem ser lidos outras perspectivas, né? Eu já li interpretações bem diferentes das Ruínas Circulares. Mas se a gente tem algum conhecimento da obra do Borges, ela fica um pouco mais significativa. Tem um conjuntinho de... esse conjuntinho aqui, do Borges e do Oswaldo Ferrari, onde ele vai fazer alguns diálogos, e o Borges fala que eu não tenho criatividade, eu falo sempre dos mesmos assuntos, né, do tempo, do universo, da biblioteca, dos espelhos, enfim, modesto, né, não tem criatividade. Ele volta nesses temas, mas volta de uma maneira muito criativa, né, o uso que ele faz de todos esses conhecimentos, todos esses saberes, pelo seu valor estético, né? Bom, nos textos sobre a eternidade e sobre o eterno retorno aqui, o Borges vai dizer que ele não acredita, de fato, nessas proposições, né? São fixações, ele gosta muito do modo como o raciocínio desses filósofos se desenrola e ele gosta muito da inventividade dessas teorias, e ele se aproveita delas esteticamente, criando histórias, né? Criando contos fantásticos, porque ele acha que a filosofia ela tem muito esse caráter. A filosofia, a teologia, elas têm um caráter muito que se assemelha muito ao de histórias fantásticas. Então, assim, essas proposições do Borges não devem ser levadas ao pé da letra, né, como filosofias, de fato. Na verdade, ele está fazendo ali um jogo com a linguagem, né, com as possibilidades da linguagem, né, desse uso criativo da linguagem, que ao mesmo tempo que permite combinações várias, também limita até onde a gente pode ir, né? A linguagem também tem suas limitações. Então é isso, eu espero que tenha feito algum sentido esse vídeo. Se alguém já leu e quer discutir, e se quer inclusive me corrigir em relação às questões filosóficas que eu citei aqui, por favor, porque muitas das descrições de teorias filosóficas que eu fiz aqui foram as descritas pelo Borges, e que também são definições comentadas em livros que eu uso como base para estudar o Borges, tá? Eu já mostrei, acho que alguns desses livros aqui. Um desses é o Porquê Ler Borges, que é um livro bem básico, mas ele toca nas principais questões. O livro da Ana Cecília Olmos, que eu recomendo bastante. Tem um outro livro que é, assim, base para quem quer estudar o Borges, que é o Borges, Uma Poética da Leitura, do Emir Monegal. É um livro muito importante também, onde o Monegal vai retomar várias dessas apropriações filosóficas que o Borges faz, então vou fazer alguns comentários sobre ela. E o outro é esse, La Expresión de la Irrealidad en la obra de Borges, da Ana Maria Barrenechea, não sei pronunciar o nome dela, mas enfim, é um livro espanhol. Tá, então eu sempre volto para esses textos quando a coisa tá ficando um pouco difícil. Mas é isso, eu gostei muito, aproveitei que o conto era pequeno para dar essa viajada pela obra do Borges, porque é um exercício interessante, né, para quem
pra quem gosta do Borges, porque se sente instigado, essa ideia de que ele sempre volta. E assim, eu citei alguns livros, tá? Porque tem um livro chamado Borges Oral, onde Borges vai voltar nessas questões, né? Então, vai estar sempre comentando e recomentando esses assuntos que o fascinam, tá certo? O próximo conto que a gente vai ler, eu tô com assim uma montanha de livro aqui, não consigo chegar no Ficções, mas é a Loteria da Babilônia, né? Se eu não tô enganada, deixa eu dar uma olhada aqui. É a Loteria da Babilônia. Bom, talvez depois de eu ter dito todas essas coisas que eu disse aqui, eu não precise voltar a elas de modo, né, tão detido, mas é porque várias dessas questões vão voltar em outros contos, então eu devo fazer referência a elas, tá certo? É isso, até a próxima, beijos.